Obrigado, Juliano. Que estejamos na paz do Senhor para esse assunto de hoje. Eu vou ser o mais didático possível. Aí trazer bastante ilustração para a gente conseguir visualizar. Então, o quarto módulo, temos a página, quem quiser acompanhar na apostila, que ela é bem mais completa, ela tem todo esse assunto lá, não pode ficar tranquilos. A anatomia e corpos espirituais. Vamos ver a aula 1 hoje. Por que estudar anatomia? A gente vai fazer passe na casa espírita, né? Então, a gente parte do princípio aqui que nós vamos estar lidando com vários aspectos ligados à saúde do corpo físico, do corpo espiritual, do mental. O nosso mental, o nosso psiquismo é um dos grandes causadores de desarmonias no perispírito e de doenças no corpo físico. Por isso, é um dos motivos também. O outro é que às vezes a gente acha que é um assunto complexo, que a espiritualidade tem que dar conta disso, né? Então, eles têm que estudar anatomia, eles têm que estudar tudo isso. Lembrando que nós também vamos desencarnar e vamos dar passo no plano espiritual. E aí? Nós é que vamos ter que estudar anatomia no plano espiritual. Então, não adianta correr. Os mentores, quando reencarnam, então, eles não precisam mais estudar, porque eles já vão estar aqui, e deixa para nós que estaremos lá do outro lado. Não convém, né? Então, o processo evolutivo é dos dois lados da vida. Portanto, vamos estudar pelo seguinte. Um assunto de estudo indispensável é do corpo humano, porque tornará o doador de energias mais consciente quanto ao funcionamento dessa maravilhosa máquina com que lidará em seu trabalho de cura. Os chakras estão em determinadas regiões do nosso corpo, que são centros de força, e ali eles estão atuando sobre determinados órgãos, e principalmente hormônios, né, são as glândulas. Os hormônios regulam praticamente tudo no nosso corpo, junto com o sistema nervoso. Então é de grande importância esse aspecto da gente aprender a localizar os órgãos relacionados aos centros de força. A espiritualidade nos intui a trabalhar em determinadas partes do corpo, ou a gente mesmo sente as energias desajustadas naquela parte, temos que saber com que estamos lidando, né? Temos vidência também, temos que saber exatamente o que estamos visualizando na nossa vidência. Vamos iniciar, então, com a célula. Ela é a unidade básica, constitutiva do nosso corpo. Trouxe uma analogia aqui para facilitar para nós, um tecido. E cada quadradinho desse aqui que forma um tecido, vamos comparar com uma célula. Então, esse aqui seria um quadradinho, uma célula, outra célula, elas vão se unindo e formam um tecido. É assim que acontece com o pano, né? Com o nosso corpo físico é bem parecido. Nós temos aqui inicialmente um músculo, que ele é formado por células, que são esses compridinhos aqui, que aí uma célula se une à outra e forma o tecido muscular. Vários jeitos de tecidos musculares. Temos o tecido adiposo, cada bolinha é uma célula, forma o tecido adiposo. O nervoso, temos aqui o neurônio, que é a célula do nervo, e o neurônio se une a outro neurônio, forma o tecido nervoso. Tecido ósseo é a mesma coisa, a célula se justapõe, uma coladinha na outra, forma os ossos. E o tecido epitelial, a nossa pele, cada bolinha dessa daqui se une a outra, são as células da pele que formam o tecido epitelial. Esses tecidos, eles vão dar forma aos órgãos determinados. Por exemplo, o tecido do fígado, e ele vai se unindo o tecido no outro através da união das células e forma os órgãos, o órgão fígado. Então os órgãos são formados assim também, de várias uniões de células, e os órgãos se juntam, formam o corpo humano. O primeiro órgão que a gente vai estudar, como diz o Juliano, a pele, o maior órgão do corpo humano. Nós temos aqui a pele com o pelinho, temos aqui a pele com os pelinhos. Debaixo dos pelinhos e da pele, nós temos aqui o folículo piloso, que é esse músculozinho aqui, que é o músculo eretor, ele que faz o arrepio. Quando a gente sofre arrepios, é aqui que está a origem, que ele movimenta o pelo.
Nós temos várias terminações nervosas específicas, bem especializadas, né? Que aqui ele capta e recebe, cada um tem uma especialização. Um é de cócega, outro é de coceira, outro calor, frio, dor, pressão, tem o de vibração também, que nas nossas cidades esburacadas a gente usa muito esse corpúsculo de vibração quando a gente cai nos buracos das nossas cidades, né, das estradas. Aqui é a glândula sudorípara, que produz a lubrificação da pele. Começando com o sistema esquelético, nosso corpo é constituído de mais ou menos 206 ossos. Eles é que dão a sustentação para os músculos, para os órgãos, dão um formato para o corpo e protegem os órgãos internos também, principalmente aqui dentro das costelas, né? A costela sai da coluna vertebral e ela se encaixa aqui no externo. Nós temos aqui esse osso, que é o ilíaco, a pelve, a bacia, muito importante, que sustenta a nossa coluna. E temos os demais ossos que vocês podem estudar com mais atenção na apostila, com mais cuidado, voltar nela várias vezes, ser uma fonte de pesquisa, né? Não vamos entrar em mais detalhes aqui. E os ossos, eles se unem ao sistema muscular, sistema de tendões, articulares, e produz a mobilização. Ela nos ajuda a fazer todos os nossos processos de movimentação, né? Nós temos a coluna, essa aqui é a curvatura normal da coluna, ela é meio angulada mesmo. Temos a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e a coluna sacral, e a coxígea. Muito famoso aí das dores na coluna, a gente conhece, sempre, todos nós conhecemos uma pessoa com problema de coluna. A cervical, ela é formada por 7 vértebras dessa, uma em cima da outra, empilhando como moedas, forma cervical. A torácica, são 12 dessas empilhando, forma 12 aqui da coluna torácica, com essas curvaturas mesmas. Se não tiver curvatura, tem problema. A lombar, que é essa aqui mais gordinha, são 5 empilhando. A sacral são 5 e a coxígea de 2 a 5. Algumas pessoas desfraturam esse ossinho, né? O cóccix, que a gente já viu alguns comentários das pessoas nos trazerem isso, né? Temos a articulação temporomandibular, que fica nessa região aqui, é a união aqui da mandíbula com a maxila, um pouco mais na frente da orelha. Problemas comuns também que a gente ouve reclamações e queixas. Agora, o nosso sistema muscular, ele tem em torno de uns 600 músculos, e ele é responsável pela mobilização também, a movimentação. Os músculos contraem e relaxam, junto com tendões, ossos, articulações, comandados pelo sistema nervoso, a gente faz essas movimentações. É muito músculo. Aqui nós temos o deltoide, que é onde toma a injeção, a vacina do Covid, aqui a injeção na nádega, aqui no grande glúteo, é os que a gente mais conhece. Tem aqui o trapézio, que a gente contrai muito quando a gente está estressado, tenso, acaba essa contratura, a gente puxa a coluna, acaba fazendo as hérnias de disco, essas contraturas aqui são danosas para a coluna, né? Então, aqui nós temos também o chakra humeral, que fica nessa região aqui, e mais para pesquisa, e depois a gente ir detalhando com cuidado na nossa apostila, né? O sistema auditivo, o ouvido, ele é bem complexo, mas a gente vai simplificar bastante aqui. Nós temos aqui a orelha. A orelha aqui chama ouvido externo. O ouvido externo é até aqui essa região, onde entra o cotonete, que o otorrino não gosta, que usa o cotonete, para tirar a cera que protege o ouvido. Esse é o ouvido externo. É onde dá otite externa, dor de ouvido externa. Ele se divide com o ouvido interno pelo tímpano, membrana timpânica. Aqui cabe um comprimido de aspirina, que é do tamanho de um comprimido de aspirina. Aqui funciona como um pandeiro, recebe a vibração do som, esse pandeiro passa o som para esses 3 ossos aqui, que é o martelo, a bigorna e o estribo, porque parece com esses instrumentos.
e aí essa vibração do pandeiro aqui, que passa para eles, vibram, e eles estimulam o sistema do ouvido aqui nervoso, é a parte nervosa. Isso aqui é a cóclea, que ela é cheia de líquido, e aqui que dá labirintite. Aqui é o labirinto, a pessoa com labirintite, o magnetizador vai atuar aqui. Tem o nervo vestíbulo coclear, que manda as vibrações do som para dentro do cérebro para fazer as suas interpretações. A otite média é aqui, se talvez tenha ouvido falar, a dor de ouvido no ouvido médio, as cirurgias de tímpano por aqui. Quando a gente sobe uma montanha rapidamente, o ouvido fica tapado, é esse conduto aqui, a tuba auditiva ou trompa de Eustáquio, é mais ou menos essa região que se liga aqui na garganta, existe comunicação do ouvido médio com a garganta. Essa descompressão que a gente faz em baixas altitudes ou altas altitudes abruptas, que a gente tapa o ouvido, então a gente produz a passagem de ar por aqui. Vocês podem ir anotando as dúvidas, a gente vai tirar as dúvidas todas depois, não vai passar nenhuma dúvida, tá? Temos a visão do olho, que é um sistema belíssimo. Essa parte branca do olho é chamada de esclera, e ela é revestida por uma membrana. É como se fosse um caderno, um livro, que é encapado com plástico transparente. Essa capa, esse plástico transparente, é chamado de conjuntiva. Quando a conjuntiva inflama, dá conjuntivite viral, bacteriana, é essa capa aqui que protege. Essa parte colorida, verde, azulada, marrom, é a íris, é um músculo que contrai e fecha, que abre esse buraquinho, essa abertura, que é a pupila, a menina dos olhos, né? Que abre e fecha. Então, toda essa parte aqui é coberta pela córnea, que tem o transplante de córnea, doenças da córnea, essa camada externa aqui. A gente está vendo o olho pela lateral. Então, a córnea está aqui, nós temos aqui o cristalino, que é a lente do olho, que é responsável em produzir a miopia, astigmatismo, presbiopia, hipermetropia, nessa região. Aqui no fundo do olho, revestindo toda essa cavidade, é como se fosse uma teia de aranha, só que é feita de nervos e vasos sanguíneos. É a retina, descolamentos de retina, problemas sérios de retina muito comum. Aqui tem o nervo óptico, também tem degeneração do nervo óptico. São essas principais estruturas. As glândulas lacrimais que obstruem, inflamam, ficam mais ou menos aqui dentro do olho, certo? Agora o sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por glândulas que produzem hormônios e os hormônios que controlam os órgãos. São os mensageiros controladores. Nós temos a glândula aqui, que é o testículo, temos os ovários do lado de cá, o pâncreas é uma glândula que produz a insulina, responsável pelo diabetes, temos os dois fígados, direito e esquerdo, com a glândula que é a suprarrenal, porque fica em cima do rim, então dá o nome de suprarrenal. O nome é por causa da sua localização. Tem o timo, que é aqui próximo aqui da clavícula, tem a tireoide, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, essa glândula que deu problema, a paratireoide fica aqui atrás dela, na lateral, e temos aqui a hipófise no centro da cabeça e o hipotálamo. Vamos entender um pouco melhor e rapidamente. Os ovários, eles produzem os hormônios femininos, os hormônios que dão a constituição feminina, a reprodução feminina, a manutenção da gestação. Os testículos produzem as características masculinas nos homens, né, pelos, mais musculatura, inclusive também a calvície. Aqui a adrenal, que está em cima ela é produzida na suprarrenal, que a gente acabou de ver. A adrenal, ela dá estímulos para o corpo, inclusive age tremendamente quando a gente está sobre uma raiva ou então um perigo, você precisa correr. Então, eles é que fazem toda a movimentação do corpo, batimentos cardíacos, respiração, sudorese, é estimulado aqui. O pâncreas, principalmente a insulina, que é a falta da insulina da diabetes, o timo, que é responsável pelas células de defesa, algumas células de defesa do corpo,
A tireoide, que ela estimula vários órgãos a funcionar, ela regula muitos órgãos. A paratireoide, que faz o controle do cálcio. A pineal, no centro da cabeça, que produz a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. A melatonina, que nos induz o sono. A falta de melatonina pode dar insônia. O hipotálamo, uma glândula belíssima, que ela controla muitas glândulas do corpo. Ela é como se fosse a glândula mãe. Ela manda controle para as glândulas que vão controlar outras regiões do corpo. E a pituitária também, que ela controla várias glândulas e também produz aqui alguns hormônios relacionados ao crescimento. Aqui tem um resuminho mais esquematizado dela, né, que temos a hipófise com a pineal, aqui tem a tireoide e a paratireoide, o timo, temos a suprarrenal, quer dizer que o rim está logo embaixo, o pâncreas, você vê que é próximo do rebordo costal aqui, e aqui os hormônios masculinos e femininos, né? Ovário e testículo. E onde fica a pineal? Se a gente olhar aqui na reta do olho, nós percebemos que fica no centro da cabeça, entre o olho e a testa. Aqui a gente tem um chakra, o centro de força frontal. Ele rege toda essa parte aqui do cérebro. E a pineal é responsável pelo desenvolvimento da puberdade. Quando a gente vai sair da fase de infância para a puberdade, é a pineal que dá esse comando. Você sabe muito bem por que ela faz isso. Ela regula uma parte também do sistema de pressão alta, pressão baixa das pessoas, o desenvolvimento de menstruação e regulação das mulheres, e os hormônios, né, melatonina e serotonina, que a gente já viu. E ela é o órgão da mediunidade. Ela está em conexão aqui também com o chakra coronário, centro coronário. Aqui seria a pineal, que a gente acabou de ver. Aqui na frente é a hipófise, que a gente acabou de falar, que é a glândula mãe, em franca ligação com o chakra frontal também aqui na frente, regendo todos esses centros aqui do cérebro. Aqui são os centros da emoção. Essa parte aqui a medicina trata como centro da emoção, assim como os livros do André Luiz, né? O hipotálamo, que é a glândula mãe que a gente falou, ela rege também a produção do leite nas mães que estão amamentando, os hormônios masculinos e femininos, os hormônios da tireoide, da suprarrenal, olha como é importante, no somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, nos acúmulos de gordura e lipídios, uns têm isso bem desenvolvido, outros pouco desenvolvido, né? Tem aqui, ele age também no rim, na parte diurética do rim, no útero, nas contrações uterinas durante o trabalho de parto e na lactação. Dá um tempinho aí para vocês irem anotando as dúvidas também, né? Sistema circulatório. O sistema circulatório é importantíssimo porque ele vai fazer é como se fosse as rodovias, as estradas, que vai levar oxigênio, nutrientes, hormônios para todo o corpo. Olha a importância do sistema circulatório. Inclusive, ele traz para nós a parte também de ligação com o coração. O coração é a bomba que vai fazer essa movimentação sanguínea nessas rodovias e nessas estradas, né? Aqui um importantíssimo é a artéria aorta, né? Não é veia aorta, é artéria aorta, e aqui a veia cava. Tudo que é vermelho vai estar saindo do coração e levando oxigênio para todo o corpo. Desce aqui para o abdômen, para a pelve, para as pernas e leva oxigênio para tudo. Chega aqui, ele já não tem mais oxigênio, então ele volta com os gases que são ruins para nós, que é resultado do funcionamento da célula. Então não tem oxigênio, mas tem mais lixos de gás. Volta pela parte azul, chega no coração,
passa pelo pulmão e o pulmão elimina isso. E ele capta mais oxigênio. Então ele solta o lixo, absorve oxigênio, manda isso para a bomba cardíaca e o coração faz isso de novo. Aí ele faz para os braços, para as cabeças e tudo isso simultâneo. Volta com o lixo. Aqui temos os dois pulmões, direito e esquerdo, com o coração no centro. Aqui tem a artéria aorta, veia cava. Só uma exemplificação mais detalhada dessa parte. Aqui tem o fígado, aqui pertinho do coração. Aqui já é um detalhe do coração. Ele tem 4 câmeras, né? 2 de cima, que são os átrios, direito e esquerdo. 2 embaixo, que são os ventrículos direito e esquerdo. O coração, o sangue chega do corpo com pouco oxigênio aqui no átrio direito, passa para o ventrículo direito, vai pro pulmão. Aqui ele oxigena de novo no pulmão, volta para o coração pelo átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e sai para o corpo pela artéria aorta, né? Nós temos as válvulas, temos a válvula tricúspide, válvula mitral, válvula aórtica e válvula. A gente pode ser válvula ou válvula, é mais usado válvula, aqui do tronco pulmonar. Quando faz as trocas das válvulas cardíacas, os pacientes que chegam contando isso, o revestimento aqui interno do coração, o endocárdio, da endocardite, o revestimento de fora do coração externo, aqui o músculo cardíaco, da miocardite, e essas válvulas também podem dar insuficiência ou podem fechar, tem que ser trocadas, né? Então, se tiver mais alguma doença que vocês lembrarem, vocês vão falando, tá? Agora aqui o sistema linfático, ele é responsável pela defesa do corpo. Tudo que está aqui em verde são os vasos linfáticos. O sistema linfático é formado pelos vasos linfáticos, tudo que está em verde. A linfa que está dentro desses vasos é um líquido transparente responsável pela defesa. Tem os linfonodos, que são as ínguas quando inflamam. Inflamou, tem as ínguas aqui, são linfonodos nessa região da virilha, linfonodos nas axilas, linfonodos aqui no pescoço, cervical. Faz parte do sistema linfático também o baço, o timo, e aqui nós temos as amígdalas, que é no fundo da garganta, que inflama da amidalite. Tudo isso com o objetivo de defesa. A gente pode trabalhar isso também. Interessante, isso aqui é um tecido, vamos supor que é a pele, né? Cada bolinha desce uma célula da pele que forma a pele. Então o sangue chega pela parte vermelha, arterial, deixa aqui a oxigenação, os nutrientes nas células e volta pelas veias para o coração para receber novos nutrientes. E esse verdinho é o sistema linfático, ele vai fazer as defesas dessa parte, e importante também, ele vai drenar o excesso de líquido aqui, as pernas inchadas, quando a gente machuca, fica inchado, então ele drena esse excesso de líquido e devolve para o corpo. O timo na criança ele é desenvolvido, ele é grande, ele está entre os pulmões, tem a função de defesa. Depois, quando a gente cresce, depois da puberdade, ele vai diminuindo e ficando bem pequenininho, ele quase perde a sua função. Outras estruturas ficam responsáveis pela defesa do corpo, né? Então, ele tem esse papel importantíssimo, e ele evolui. Agora, continua com o básico do sistema linfático. Vamos usar aqui como referência os mamilos. Esses mamilos estão aqui nos seus lugares anatômicos devidos para nos ajudar na referência. Aí tem as costelas, as últimas costelas aqui da frente, que a gente apalpa, você vê que o baço está debaixo delas. É difícil palpar. E ele está mais do lado esquerdo. O coração está bem aqui. Aí ele está debaixo do coração, na cavidade abdominal. O coração está na torácica, né? O baço está na abdominal, em cima do estômago. O estômago é um pouquinho voltado para a esquerda, né? Aqui até o umbigo, mais voltado para a esquerda, debaixo da costela. Aí nós temos o fígado, que é o maior órgão em volume
A pele é o maior órgão em extensão, o fígado é o maior órgão em volume, né? Funções do baço. Ele funciona como um lixeiro. Ele tira as células vermelhas do sangue e joga fora, né? Ele capta e joga na corrente sanguínea para poder ser eliminado. Tem a produção de células vermelhas também. Ele é um armazenador de sangue. Se a gente precisar de um sangue extra, ele tem um pouco de sangue ali guardado. Ele tem a função de filtro, ele filtra vírus e bactérias, micro-organismos, faz essa defesa, e produz células de defesa também. O sistema respiratório. Vamos para os condutos respiratórios. Aqui o ar entra pela narina, pelo nariz, e chega até aqui e desce. O ar pode entrar pela boca, aqueles respiradores bucais, as pessoas que têm adenoide, desvio de septo, então respira pela boca, aí chega nessa região, que é a faringe, que é no fundo da garganta, é onde está a amígdala, que a gente dá o nome de faringite. Quando ela infecciona, ela é visível quando a gente abre a boca. Aí desce um pouquinho mais, tem a laringe, onde estão as cordas vocais. Por isso que quem tem laringite fala rouco. Tá com laringite, está bem rouquinho, a inflamação dessa região aqui das cordas vocais. O ar desce até esse tubo, que é a traqueia, é só um tubo condutor, divide em dois, um para o pulmão esquerdo, outro para o pulmão direito, chamado de brônquios, e vai diminuindo mais ainda, fica pequenininho, chama bronquíolos. Tem a bronquite, que é a inflamação dos bronquíolos. Né? Aqui é feita a troca gasosa, ou seja, a gente elimina o gás carbônico e capta o oxigênio dentro dos alvéolos. Os alvéolos são estruturas aqui, é muito detalhe, mas eles se rompem quem tem enfisema pulmonar, né? Quem tem aqui a pneumonia, a tuberculose, inflamação desse interior aqui dos pulmões. Aqui um pouco mais detalhado, né? Aqui a narina, o ar chegando aqui, a boca, o ar chegando aqui, a faringite aqui e laringite aqui, as cordas vocais. Aqui bifurca, é o entroncamento, é onde que a estrada se transforma em duas. Aqui é a boca, o alimento vem e vai para o esôfago, e aqui vai para o estômago. Fica mais atrás, perto da coluna. Mais na frente, a primeira coisa que a gente apalpa aqui é a traqueia, né? Aí aqui as cordas vocais e a laringe aqui vai e desce. Aqui tem a rinite, a inflamação dessas mucosas. Então aqui é mais uma exemplificação também, para detalhar um pouco mais do interior do pulmão, né? A sinusite, eu achei interessante trazer isso. Aqui na testa, nesse osso, tem umas cavernas dentro da testa. Tem essa caverna direita, caverna esquerda, que chama seios da face. Aqui inflama da sinusite. Aqui tem outro seio da face, uma outra caverna na mandíbula, né? Aqui nós temos a mandíbula, esse osso superior, e a maxila, desculpa, ao contrário. A mandíbula, esse osso inferior do queixo, e a maxila aqui em cima. Os seios da face estão na maxila, que dão a sinusite. Quando a pessoa fala que está com sinusite, é isso que está acontecendo com ela, a inflamação dessas mucosas. Aqui dentro, a caverna é revestida por um tapete, tipo mucosa, que se inflama. Sistema digestivo. Tudo que está escrito em preto é o tubo digestivo, é como se fosse um tubo longo. O tubo digestivo começa pela boca, passa pela faringe, que a gente já viu, o esôfago, chega no estômago, do estômago passa aqui para o intestino delgado, que é esse aqui no centro, mais fininho, mais liso, que aí do intestino delgado passa para o intestino grosso, que é esse aqui de fora, mais enrugado, que vem até aqui e desce pelo reto, né? Aqui nós temos algumas doenças como a hepatite, a cirrose, a pedra na vesícula, que está aqui dentro da vesícula, debaixo do fígado. Nós temos as glândulas acessórias do sistema digestivo, do tubo digestivo. Esse tubo digestivo, ele recebe várias enzimas, líquidos digestivos. O primeiro líquido digestivo é tudo que está em vermelho, é a saliva.
nós temos a enzima digestiva, que é a petialina. Aí aqui temos um outro líquido digestivo, né, que é a bile, o fígado fabrica, armazena na vesícula biliar, dá pedra na vesícula aqui, é isso aqui que tira na cirurgia. Temos o pâncreas, que produz o suco pancreático, que ajuda na digestão também. Aqui temos mais detalhado os dois pulmões, o fígado aqui, né, como eu falei, hepatite, cirrose. Aqui temos o baço, bem em cima do estômago. Aqui temos as gastrites, né, no estômago. Temos as úlceras duodenais que ficam aqui. Esse aqui é o duodeno, é o começo do intestino delgado. Aqui pequenininho o apêndice, apendicite dá aqui. As retocolites, esse intestino grosso, essa parte grande que dá aqui. As hemorroidas e de patologias, principalmente, são essas, né? O sistema urinário. O rim tem a função de captar resíduos do sangue que não nos serve, é o lixo, ele filtra isso e joga para a bexiga. Então aqui nós temos o rim esquerdo, o rim direito, filtrando o sangue que chega pelo sistema arterial. O sistema arterial traz o sangue, passa no rim, filtra e volta para o venoso. Então, aqui, o que ele filtrou, ele vai mandar para o ureter. E o ureter vai levar até a bexiga, né? E a bexiga leva para o vaso sanitário. Aqui temos o homem, também o rim, o ureter, a bexiga, a uretra, e aqui vai ser despejado no vaso sanitário e na tampa do vaso sanitário também, né? No chão do banheiro. Então, o homem tem essa pequena diferença. E aqui a próstata, que está bem debaixo da bexiga e no início da uretra. Nós temos aqui cálculos dentro do rim, né, cálculos renais, cálculos que ficam parados no ureter, cálculos que param na bexiga, e é muito raro parar na uretra, né, que já é eliminado. Aqui é infecção no rim, pielonefrite, infecção na bexiga, cistite, infecção na uretra, uretrite. São as infecções do trato urinário. Esse aqui é o trato urinário. Principalmente isso. Aqui uma exemplificação, também uma bexiga de um homem, aqui com o xixi dentro, a urina, aqui a uretra, a urina saindo, e a próstata indo para a tampa do vaso sanitário, né? E aqui temos a bexiga com a próstata crescida, tumores malignos, benignos, crescem, você vê que o xixi tem uma dificuldade enorme em passar por dentro da uretra. Então, é o aperto que às vezes os homens passam, né? Está realmente apertado aqui, obstruído. Apertado e o banheiro não consegue. O sistema reprodutor, temos a bolsa escrotal com o testículo dentro, que produz hormônios masculinos, espermatozoide. O espermatozoide sobe por esse canalículo amarelado, aqui faz a vasectomia para não ter filhos, e entra nessa região aqui, a vesícula seminal, onde é armazenado, e o espermatozoide depois é eliminado, né? Aqui está o ureter, que vai ligar até o rim. Então aqui é importante também a próstata nessa região. Sistema reprodutor feminino, temos o ovário, que produz o óvulo, a tuba uterina, aqui é feito a laqueadura para não ter filho. A tuba uterina chega até o útero. O útero, ele é revestido por dentro do endométrio, é o que dá a endometriose, né? Essas células do endométrio caem em outro órgão da endometriose, muita dor. E aqui temos o colo do útero e o canal vaginal, aqui onde é feito o Papa Nicolau, para saber se tem células tumorais. Então aqui o câncer de colo do útero, aqui os miomas são na parede do útero, ele cresce bem na parede do útero. E os cistos de ovário são bem aqui que eles ficam localizados. Aqui os tumores de testículo, né? Também tumores de bexiga. O sistema nervoso.
Aqui nós temos uma célula nervosa, que é o axônio, que liga a outro axônio, outra célula nervosa, que liga a outro, que forma a rede neuronal. Os filamentos nervosos são constituídos assim. Então, esse aqui é o final de um neurônio que se conecta com o outro, e os impulsos nervosos, os impulsos elétricos vão caminhando como se fosse uma rede elétrica, né? Muito bonita essa parte. Temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é formado pelo encéfalo, dentro da caixa craniana, e pela medula espinhal, dentro do canal vertebral, e vem até aqui embaixo. Vocês estão conseguindo ver o meu mousezinho passando? Tá difícil de ver? Porque isso ajuda muito, esse mousezinho aqui, essa ponteira. Para mim Então, aparece. tá joia. Então, esse aqui é o sistema nervoso central. É só isso, basicamente isso. E o sistema nervoso periférico são os nervos que saem de toda a medula espinhal. Sai de tudo aqui. Então, o periférico sai daqui, vai para o membro superior, chega até a mão. Temos os daqui que vão inervar o tórax, inervar o abdômen, é tudo periférico. Aqui já é periférico saindo aqui do final da coluna, que vai para o membro inferior. Aqui tem o ciático, que é o famosíssimo de dor no ciático, né? Por desvio da coluna, e comprime esse nervo ciático que dói bastante. Nós temos uma coisa bem importante aqui, para a gente parar um pouquinho agora, que é a reação medular. Por exemplo, eu pego o meu dedo, encosto uma panela quente no fogão, queimo o meu dedo. Quando estimula aquelas terminações nervosas da pele, que a gente falou que lá naquela pele tem as terminações específicas, cada uma detecta uma coisa. O que detecta dor, temperatura, detecta, vai mandar aqui, através dessa rede, vai chegar até a coluna. A coluna manda a resposta imediata, é o arco reflexo, é a reação medular. Tire o dedo. Imediatamente eu tiro o dedo. Eu não pensei. É uma reação medular. Só que esse estímulo não para só na medula, ele vai avisar outro também. Eu já avisei esse, a medula, para tirar a mão. Agora eu vou avisar o cérebro, que é a consciência, adquire a consciência, que a gente chama de reação encefálica superior ou cortical. Eu entendo o que aconteceu. Aí eu vou usar a minha reação cortical para eu usar uma pomada adequada, para eu usar, colocar a mão debaixo da torneira da água fria, para melhorar a dor, para parar de queimar. Então aqui eu mando o estímulo de volta para o braço e falo, aí eu passo a pomada, faço a movimentação debaixo da torneira, né? Então essas duas reações, a medular que não se pensa e a cortical superior que se pensa, se interpreta e toma atitudes. Nós temos a outra reação também encefálica que chama inferior, que é responsável pelas movimentações do nosso corpo, processos do nosso corpo que a gente faz sem perceber, sem saber, para respirar. Eu consigo respirar dormindo, não preciso ter consciência, né, que a gente, o pelo arrepia, os batimentos cardíacos, ninguém pensa para bater o coração, nem para acelerar e nem para frear o coração, né? Então, o sistema digestivo todo funciona sozinho e automático, né? A salivação, sem eu ter a consciência. Então, tem essas três características no sistema nervoso, né? Estou tentando passar. Assim. O encéfalo. O encéfalo, aqui um corte na cabeça nesse sentido. Cortei nesse sentido e abriu assim, né, para a gente entender. O encéfalo é formado pelo cérebro. Aqui está o cérebro, é o que está em vermelho e verde. O cérebro é essa parte vermelha e verde. Para ter ideia, o cérebro ele compõe 80% do sistema nervoso central. Quase todo, né? Esse 80% é grande parte. E o cérebro, ele fica com 20% de todo o oxigênio que a gente respira. É bastante coisa. Nós temos
as nossas pernas, a barriga, o tórax, a cabeça, os braços, tudo isso, temos o pescoço, 20% de todo o cérebro, de todo o oxigênio é só para o cérebro, né? Ou seja, teoricamente, ele foi feito para ser muito utilizado. Nós temos que utilizar o nosso cérebro, né? Então, quem utiliza pouco o cérebro está indo contra aí um processo que Deus fez para ser usado e não está sendo usado, né? Então, aqui, continuando, do encéfalo, nós temos essa parte que chama tronco encefálico. Aqui o preto, ó, mesencéfalo, o amarelo, ponte, e o azul, bulbo. Tronco encefálico. E aqui o cerebelo em marrom. O cerebelo é um dos responsáveis pelo nosso equilíbrio também. A gente viu lá que a cóclea, que dá labirintite, que dá tontura, aqui também o cerebelo é um dos responsáveis pelo equilíbrio. Então, todo esse processo aqui é um encéfalo. Aqui está o nariz visto por dentro, né, que a gente já viu. Lembrando aqui do chakra frontal, pegando todas essas estruturas importantíssimas. Aqui uma das conexões do espírito ao corpo físico. O espírito ao corpo físico está ligado a essas áreas aqui da emoção. Também esse aqui, que é uma região na frente, aqui o cerebelo, e aqui a região na frente do cerebelo, é uma das áreas mais antigas e primitivas do cérebro. Os nossos antepassados primitivos tinham isso aqui desenvolvido, não tinham isso aqui desenvolvido. Isso aqui é a parte superior, mais nova, mais humana. Então, aqui é a última conexão na hora do desencarne, segundo André Luiz. Ele falou que o último corte do desenlace físico é feito aqui, nessa parte. É feito principalmente aqui, inicialmente, e depois nessa parte aqui. Nós temos o cérebro visto de fora, aqui nós temos o encéfalo todo, né, que é o cerebelo, e o tronco aqui que a gente viu, acabamos de ver, tem essa constituição. Tem grandes lagos e rios aqui dentro, que é o líquor, para quem às vezes já ouviu falar do líquor. A encefalite, a inflamação disso aqui tudo, né? Aqui nós temos a meninge, que é a membrana que reveste o cérebro, o cerebelo, e aqui está a ponte. É da meningite, inflamação dessa membrana. Aqui nós temos também, deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui temos a meninge, que reveste tudo aqui, ó. E ela desce até lá embaixo na coluna sacral. Temos esse corte aqui do encéfalo, que a gente vê a substância cinzenta, que é a parte consciente nossa, toda a nossa parte consciente, o nosso psiquismo atuante é todo feito pela parte cinzenta, a parte de fora do cérebro. E aqui a substância branca. Temos aqui mais algumas regiões do cérebro, é bastante detalhe, depois a gente vê com mais calma na apostila, né? Nós temos aqui as funções do cérebro, cada partezinha tem uma função. Então aqui está discriminado, essas ilustrações tem na apostila, isso aqui não vem ao caso, é muito detalhe, né, mas principalmente a parte esquerda do cérebro é responsável mais pela razão. Os matemáticos, os físicos usam muito a esquerda, o hemisfério direito do cérebro é mais pelos músicos, intuição, né, porque o cérebro tem a divisão direita e esquerda. Olhando de fora, assim, é quase idêntico, mas as funções são completamente diferentes. Nós temos aqui a medula óssea, também soltando os nervos aqui, que vai dar o sistema nervoso central, soltando o sistema nervoso periférico. Você vê que o pulmão é aderido nas costas, o rim é aderido nas costas, e aí ele está mais na região posterior. Aqui temos o nervo ciático, famosíssimo, né, que dá dor no ciático. Mais uma subdivisão da coluna, quando fala com problema na coluna cervical, problema na coluna torácica, lombar, e aqui elas podem sofrer desvios, escoliose, ela forma um S, a cifose, aqui ela forma um C para frente, a pessoa fica corcunda, a lordose,
é uma acentuação grande, também é um C embaixo, onde a pessoa senta, ela fica mais encurvada, além do que deveria, esse desvio, que é a lordose, né? E por último, último slide, o sistema nervoso autônomo. Uma parte um pouquinho complexa, mas vocês vão entender bem. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em dois. É o simpático e o parasimpático. O simpático ele está mais ao lado aqui, ó, anatomicamente, da coluna espinhal. Ele fica em paralelo à coluna espinhal. São redes de nervo, são filamentos de nervo, como se fossem rodovias de nervo. E o parasimpático, ele está saindo aqui debaixo do cérebro, dessa região aqui, a gente chama base craniana. Ele sai muito daqui, como se fossem os meus dedos saindo. E também tem aqui no final da coluna, as partes do parasimpático. O simpático, ele tem mais a função de estimular. E o parasimpático, ou ele complementa com uma outra função, ou ele desacelera. Por exemplo, a estimulação da genitália masculina e feminina, um é responsável pela ativação, o outro pela lubrificação. A bexiga, o simpático faz a contração da bexiga para fazer o xixi, o parasimpático ele relaxa a bexiga, o peristaltismo, as contrações do intestino, dos órgãos ocos, pelo simpático, o despejar os sucos digestivos ao parasimpático, temos a inervação aqui do rim, né, da suprarrenal. Quem acelera o coração é simpático, quem freia é o parasimpático, nós temos um sistema de freio e de aceleração. A ativação da frequência respiratória, ofegante, o simpático, a diminuição da frequência respiratória, parasimpático. Né? Então, as glândulas lacrimares também, né? Porque aqui a produção da lágrima também eles fazem esse controle. Uma coisa importante, o sistema nervoso autônomo, ele age sem a gente poder comandar. Nós temos nada de comando sobre ele, zero. Ele age sozinho. Por isso que tem esse nome, autônomo. Nada precisa do nosso comando. Igual quando a gente vai chorar, a gente não manda sair lágrima. Né? A lágrima sai sozinha e a gente não tem esse controle. Então, tem um nervo vago, que é um dos principais também, que já me perguntaram dele, ele fica aqui na base craniana, ele inerva, olha o tanto de coisa, só ele, só um. É o pulmão, coração, estômago, baço, intestino grosso. Ele tem um papel importantíssimo, ele tem muito trabalho para fazer, né? Muito bem, agora agora estamos em 19 e 18, podemos tirar dúvidas. Temos 12 minutos para a gente tirar dúvida, podemos ter algum atrasozinho para terminar, não tem problema, de uns 10 minutinhos. E se não der tempo, vocês podem mandar as perguntas no WhatsApp da Cena, no WhatsApp daquele corporativo, não é lá no grupão, não. No WhatsApp da Cena Corporativo, pode mandar áudio ou escrita, que depois eu vou responder a todos, tá? Oi, Cássia. Oi, eu anotei aqui, Ivens, algumas questões aqui. Você falou bastante e mostrou nos slides sobre a glândula pineal, né? Então, assim, eu gostaria só de deixar, assim, não ficar uma dúvida, porque pode ser que possa confundir depois ao trabalhador na corrente, quando o dirigente falar assim, é na epífise. Então, assim, queria que você explicasse se a glândula pineal é o mesmo que epífise, porque muitos dirigentes chamam de epífise. Teu microfone está fechado. Epífise é um nome que era utilizado há muitos anos. Ele deixou de ser utilizado
medicina, hoje é pineal. Epífise é bem conhecido porque temos na literatura espírita, principalmente do André Luiz, tem um capítulo que chama epífise. Então é sinônimo, que é a mesma coisa, tá? Ela pesa aqui em torno de ela tem em torno de meio centímetro a 1 centímetro, lembra uma pinha, por isso que ela tomou o nome de pineal. Mas é exatamente epífise, bem lembrado. Excelente observação. Eu só fiz porque eu mesma Uhum. sou uma que uso muito o termo epífise, né? Então, às vezes, pode depois estar confundindo o trabalhador. Eu tenho mais 3 perguntas, posso fazê-las? Pode sim. Mas ninguém levantou a mão, fica à vontade. Então, tá. Você falou sobre os linfos, né? Aí a minha Sistema pergunta linfático. é bem de leiga mesmo, tá? Quando o linfoma são problemas nessa parte, nos linfos? Sim, exatamente. Os linfomas, eles estão ligados aos linfonodos. Os linfonodos são nódulos, são arredondados. Então, a rede linfática, os vasos linfáticos, eles passam por esses linfonodos arredondados, e ali é como se fosse uma central de produção de células de defesa, e aí ele continua. Por exemplo, eu machuquei aqui a axila. Então, essa rede aqui de linfonodos vai dar resposta de defesa para essa região, por isso que dá íngua. Então, o linfoma são tumores dos linfonodos. É um Obrigada. tumor maligno. Agora vou lá na parte do que você falou sobre o suco pancreático. Esse suco pancreático, que é no aparelho digestivo, né? Ele é o mesmo que o suco gástrico? Então, o suco gástrico são produzidos pelas paredes do estômago e o pancreático pelo pâncreas. Tá. Lembrando também que ele produz insulina, que abaixa a quantidade de açúcar do sangue. O diabético, ele não tem a quantidade suficiente de insulina, ou tem a quantidade certa de insulina, mas não tem os receptores da insulina. Então é como se não tivesse, porque a insulina não faz efeito. Última pergunta. Tem mais. Uma outra pergunta aqui. Se o ureter for rompido, lá no aparelho reprodutivo, lá, se o ureter for rompido, ele se reconstrói depois sozinho? Não, isso não tem. Aqui está o ureter, ele não Uhum. tem essa reconstituição, ele tem que ser reconstruído cirurgicamente. Sim. Então, numa cirurgia dá para reconstruir. Dá, dependendo quando é um trauma grande e às vezes não dá uma, aqui falta às vezes uma quantidade aqui de sequência do tubo, então às vezes tem que fazer enxerto. Mas se tiver o coto aqui rompido, dá para remendar, dá para emendar um no outro, fazer ligação término-terminal. Pode ser feito sim. Mas se for um trauma grande, às vezes não alcança. Tá. Eu te fiz 3 perguntas de bem curioso. Agora eu vou fazer uma outra colocação de trabalhador. Lá no sistema nervoso, você falou a respeito do sistema nervoso central e do periférico. E o neurovegetativo? Boa, bem dito, bem Porque a lembrado. gente trabalha bastante esses 3 sistemas nervosos, né? Tanto o central, periférico, como o neurovegetativo. E eu O, percebi que aí não tinha sobre o neurovegetativo. o Porém, você falou neurovegetativo é o a respeito. autônomo. É esse Hã? aqui. O neurovegetativo é o É o autônomo. autônomo, né? Sim, Então, mas você não deu esse nome, por isso que eu isso, estou boa. falando, É porque verdade. às vezes a gente, na corrente, vou falar de mim novamente, Uhum. eu uso muito, né, o neurovegetativo. Você explicou, é o que eu ia te falar, você Sim. explicou a função, o que ele faz, porém você não deu esse nome. Então, às vezes, o trabalhador pode escutar o dirigente falando e pensar, opa, mas isso daí eu não aprendi. Bem Né? lembrado, muito bem lembrado. Então, é o Era isso. neurovegetativo.
é o nervoso autônomo, é a mesma coisa, né? A gente tem vários nomes, às vezes, para o mesmo órgão, né? É igual a patela, que é a rótula, o tendão calcâneo, que é o tendão de Aquiles. Então, esses nomes é importante vocês citando para a gente esclarecer. Obrigado, bem lembrado. Mais alguma pergunta? Eu tenho, Ivens. Para eu ativar o sistema imunológico de um assistido, onde que eu deveria trabalhar magneticamente, por exemplo? Nós temos vários órgãos imunológicos, né? E então aqui nós temos dentro dos ossos longos em produção de células de defesa. Deixa eu chegar ali. Ele colocou aqui, temos esse aqui primeiro. Tudo isso aqui é o sistema imunológico, tá? O sistema linfático. Timo, baços, linfonodos. Nós temos outra fábrica importante também no sistema esquelético aqui. Chegamos. Esses ossos longos, que é aqui o fêmur, a tíbia, o húmero, o rádio, esses ossos aqui. Então, ele é espalhado para o corpo todo. Não tem como você focar numa região só do corpo. Você pode emanar as vibrações para todo o sistema e colocar uma afinidade na sua energia, no seu magnetismo, para que chegue até os órgãos devidos, por estar espalhado em todo o corpo. Igual se tem um linfoma, então está localizado em alguma região dos linfonodos, mas a resposta imunológica está em todo o corpo. Tem essa particularidade. Uma Se eu ótima pergunta. quiser magnetizar a medula óssea, por exemplo, aí eu posso fazer um trabalho magnético lá na medula também para poder potencializar, vamos dizer assim, a produção de glóbulos, acho que são glóbulos brancos, né, se não me engano. Isso, tem glóbulos brancos e tem muitas outras células de defesa também. Os linfócitos, leucócitos. Então, são inúmeras células. É uma variedade muito grande de tipos de soldados que agem nas batalhas, né? Nós temos inúmeros soldados. Bem lembrado. Aqui o ilho também, uma grande fábrica, são os ossos achatados. Aqui as vértebras na coluna. Aqui também tem uma grande produção, aqui atrás na coluna. O externo, aqui na frente, essa região nossa, que também tem produção. Foi caprichado aqui os lugares de fabricação de células de defesa, espalhou em tudo. Kátia? Não? Você não levantou a mão? Ah, tá. Ah, tá. Muito bem, mais alguma pergunta? Kátia, depois envia a sua pergunta pelo WhatsApp da Casa Espírita e o Ivens responde, tá? É isso aí. E nós temos também lá na apostila bem mais detalhes sobre isso. Então, é um manual que devemos ter próximos de nós para sempre estarmos pesquisando, né? Para aquelas pessoas que vão assistir a gravação depois, que não estão aqui, também pode enviar as perguntas no WhatsApp institucional da cena, ou em áudio, ou em escrita, depois eu respondo individualmente. E se tiver alguma questão assim que seja mais polêmica, depois a gente pode enviar para todos também, né? Se tiver alguma coisa mais que possa ter complicado, aí a gente faz uma abrangência maior, enviando para vocês todos depois. Oi, Eleni. Ivens, você falou que o fígado é maior, só que na hora acho que eu não consegui entender o quê. Eu até anotei, fígado maior, mas eu não lembro qual foi a palavra que você falou. Ele é o maior órgão em volume, porque ele é maciço. Então, de volume, ou seja, de peso, ele é o maior órgão. E a pele é em extensão. Ela não é em volume porque ela é fininha, né?
Ok, essa era a dúvida que eu fiquei. Obrigada. Certinho. Muito bem. Então, terminamos. Se vocês permitirem, a gente termina agora. Se ninguém tiver mais pergunta. Tá ótimo, meus queridos. Obrigado aí pela paciência. Eu sei que é uma aula cansativa, queima neurônio, mas depois pode assistir de novo também, né, para fixar. Isso aqui, quando a gente estuda, a gente repassa muitas vezes. A gente não fixa assim de primeira vez, né? Muitos de vocês já sabem o que eu falei, já conhecem, já estudaram, né? Eu estou dizendo aí isso para alguém que nunca tenha tido um contato mais próximo com a anatomia. Então, vamos agora terminando. Na segunda-feira temos mais aulas e obrigado pela paciência de novo. Uma boa noite para vocês.